a todos que nos assistem, a todos que estão aqui hoje, aos vereadores. Essa semana passada, eu recebi várias denúncias. O vereador Marcos Cunha relatou aqui também. O vereador Eder Blanc já tinha relatado algumas sessões passadas a questão da licitação dos ônibus do transporte público municipal. Bom, semana passada nós estivemos nas paradas de ônibus, né, um lugar bastante visitado na época de campanha. A gente vê vários vereadores, muitas vezes, né, passando por ali e conversando com as pessoas, enfim. Mas, a semana passada, nós tivemos para conversar com as pessoas a respeito do transporte público municipal. Para conversar com elas e perguntar o que elas estão achando desse nosso novo consórcio, desse consórcio agora que está aí, para saber quais são as demandas, se realmente está bem, o que tem, né, fazendo o nosso papel de fiscalizador dos serviços públicos, saber como é que está aquele serviço que não é uma benesse, que não é algo dado pela prefeitura, que é um direito de todas as pessoas, de todo cidadão. E o que se constatou foi que quase unanimidade das pessoas que estavam nas paradas de ônibus reclamando do serviço público, do serviço de transporte municipal, de transporte coletivo, desculpa. O transporte coletivo hoje, para muitas pessoas, não mudou praticamente nada, inclusive piorou, tá? Porque as pessoas não são bobas, elas sabem que ficaram as mesmas empresas, o que só mudou foi a cor do ônibus. E que, inclusive, isso dificulta para muitas pessoas que têm dificuldade de ler, que não sabem ler, muitas vezes, ou pessoas, enfim, que têm uma dificuldade de reconhecer que ônibus vão pegar, né? O que mudou, então, foi a cor do ônibus, porque seguem as mesmas práticas, seguem os mesmos serviços. O ônibus lotado, falta, né, um espaço muito grande entre um ônibus que vai para o mesmo lugar e o outro ônibus, ou seja, as coisas continuaram como estão. E o que é pior? As linhas, os itinerários dos ônibus mudaram, alguns itinerários mudaram, e as pessoas não ficaram sabendo. Elas ficaram sabendo disso quando elas pegaram o ônibus. Elas pegaram o ônibus e aí elas ficaram sabendo que o ônibus já não ia mais por aquele lugar que elas estavam acostumadas a pegar. Ou então elas ficaram na parada do ônibus esperando o ônibus que não passou por ali, porque o ônibus já não estava mais passando por lá. Os moradores da Coabipel fizeram, a semana passada, né, vereador Marcos Cunha, um abaixo-assinado pedindo para que a linha Benjamin-Coabipel continuassem com os mesmos itinerários. Porque aquelas pessoas, muitas vezes, têm que caminhar várias quadras para chegar até o local da parada do ônibus, correndo riscos, né, insegurança, enfim. Dentro do ônibus já está um caos. Todos os dias a gente vê alguém relatando que foi assaltado dentro do ônibus. A questão da segurança também no transporte público, isso também é uma coisa que nós temos que ver, né? Eu tirei aqui várias falas, enquanto eu conversava com as pessoas reclamando, dizendo que nunca tinham passado, né, por uma situação dessas, que nunca tinham passado, tinham presenciado isso aí. O morador lá da Coabipel, o seu Paulo. Uma situação que me deixou também muito, muito tocada no dia, e que quem pega ônibus sabe, isso é normal, né? A gente vê nas paradas de ônibus, e as pessoas correndo para pegar o ônibus que está lá adiante. Ali na Osório, muitas vezes, a gente não enxerga o ônibus que está chegando. E aí, quando a gente vê o ônibus, já arrancou e já saiu. E aí, é meia hora depois, muitas vezes, o tempo que demora entre o outro ônibus. No dia que a gente fez a caminhada, ali que a gente estava falando com as pessoas, eu vi a dona Rita com seu neto no colo, correndo para pegar o ônibus. Ela quase caiu para pegar o ônibus, ela se indignou com toda a razão, e é uma coisa rotineira, infelizmente, né? A outra questão que nós devemos atentar é a questão da Osório.
A Osório está em obras desde o ano passado. Ela já deveria ter, no mínimo, há 6 meses atrás, ter terminado as obras, de acordo com o projeto. E até agora a Osório está daquele jeito. As pessoas têm que esperar na parada sem uma proteção no sol, né? Elas têm que ficar pulando aquele canalzinho que tem ali, aquela valeta, bom, enfim, aquele escoamento de água ali que tem, que é um perigo. A falta de acessibilidade, uma pessoa cadeirante, como é que passa por aquilo ali? Nada disso foi pensado pela prefeitura quando começou as obras em vários pontos da cidade. E trazendo a questão das obras, nós temos as obras em vários pontos da cidade, não só na Osório. Nós temos lá na Domingos de Almeida, nós temos lá na Duque de Caxias. Eu fico me perguntando, quando a gente faz a obra em casa, a gente mexe toda a casa, a gente mexe com tudo e não tem nenhum lugar para ficar, pelo menos. Porque a sensação que eu tenho é de que Pelotas começou a mexer tudo ao mesmo tempo. E, coincidentemente, quando começou a mexer com tudo, era época eleitoral, né? Que coincidência. Hoje, a Domingos de Almeida, ela tem obra do início ao fim. E aí, quando se pensou que se tinha terminado uma parte da Domingos de Almeida, lá no início da Domingos de Almeida, ou no fim, né, se a gente for pensar, mais perto do centro. Quando se pensou que aquela obra tinha terminado, o que aconteceu? Se rasgou o asfalto de novo. As pessoas ficam sem entender, mas o que é isso? Por que esse asfalto está rasgado? Recém foi feito. Aí a prefeitura me diz que, né, a UGP diz que não, que aquilo ali é um processo normal, que precisa primeiro botar asfalto para desafogar o trânsito, enfim. Bom, eu acredito que isso seja uma falta de planejamento. Por que não começa num lugar, termina aquele e vai indo? Aí começaram as obras de duplicação, lá no final, mais perto do bairro, na Domingos de Almeida. As obras de duplicação pararam de novo. Então, lá, a função dos meios-fios, porque tiveram que voltar lá para o início. Então, fica um vai e vem. E as pessoas não sabem o que fazer. Tem um buraco enorme lá perto da escola, inclusive da Escola Piratinino de Almeida, da rua Comendador Rafael Maza. Ali tem um buraco enorme, perigoso. Agora começam as aulas em março. Quando que esse buraco vai ser fechado? Quando essas obras já deveriam estar prontas também, né? Ali foi um primeiro processo da Domingos de Almeida, começou ali e parou e agora recomeçou. Enfim, é dinheiro público, sim, que está sendo gasto. É dinheiro público que está sendo mal empregado e é transtorno para a população de Pelotas. Acho que o vereador Marcos Cunha daqui a pouco vai poder falar sobre isso, mas essa semana nós estamos, né, ingressando com pedido de audiência pública para a questão do transporte. Hoje nós vamos protocolar, né, vereador? Porque não tem como nós, enquanto vereadores, a gente fechar os olhos para a questão da licitação do transporte público de Pelotas. Nós temos que fazer essa fiscalização e nós temos que fazer essas denúncias. Né? Porque a população, quem está sofrendo com isso é quem pega o ônibus todos os dias. E esse é o nosso papel, de denunciar, de fiscalizar. E cabe ao Executivo, a partir das nossas denúncias, executar e fazer um serviço público de qualidade para a população. Nós estaremos fiscalizando, sim, e denunciando sempre que for necessário. Obrigada. Bom, só para fazer o convite... pequena, só para fazer um convite. É uma questão só para fazer um convite. Hoje à noite, nós estaremos discutindo a visibilidade trans em Pelotas. Então, é um convite a todos os vereadores, a todos que estão assistindo, porque é importante a gente começar a debater isso na nossa cidade. As pessoas trans, hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo. Então, é importante que a gente abra esse debate, sim. 90% das mulheres trans se prostituem, em Pelotas essa realidade não é diferente. Então, estão todos convidados para hoje à noite virem participar, às 7h30, aqui na Câmara Municipal. Estarão presentes a Juliana Martinelli, da ONG Vale a Vida, Márcia Monks, acadêmica de teatro da UFPEL,
E temos a Associação da LGBT de Pelotas, o grupo também de Pelotas, e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, estão todos convidados, os familiares também da Brenda Lee, travesti aqui em Pelotas, também bastante conhecida, que já faz quase 2 anos que foi morta, né, em função do ódio aos travestis, né, que a gente sabe que existe no nosso país. Então, a gente tem que fazer esse debate, estão todos convidados. Por isso que eu pedi mais essa parte. Muito obrigado, vereador Roger Ney, por me conceder.